Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Neste momento, estamos iniciando o seu Conexão ND, uma série especial do Voto Mais, ouvindo os candidatos ao governo de Santa Catarina. Nesta primeira edição, temos a presença do candidato do União Brasil, coligação com o PSD, o ex-prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. Participação da nossa colega jornalista Vanessa da Rocha, que é gerente do núcleo de dados do Grupo ND aqui em Santa Catarina, que vem acompanhando intensamente os planos de governo, as informações essenciais nas diferentes plataformas do Grupo ND aqui no estado. Candidato Jean Loureiro, nosso cordial boa noite. Boa noite, Moacir. Boa noite, Vanessa da Rocha. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. A primeira questão é aquela que predomina no noticiário nos últimos meses, aqui em Santa Catarina, a situação das estradas. E o senhor parece que circulou bastante no oeste catarinense, conhece a situação notadamente no oeste. Qual é a alternativa que o futuro governador tem, se o senhor for eleito, naturalmente, para resolver esse dramático problema, urgente problema das estradas estaduais no oeste, principalmente? Os dados estatísticos, Moacir, apontam que 70% das estradas catarinenses estão em estado precário. A própria Fiesc apresentou um dado levantando. O governador não precisa fazer diagnóstico, o diagnóstico já está pronto, precisa agir. Nós vamos ter um plano de manutenção que será vinculado ao gabinete do governador, onde vamos dividir em lotes e conseguir a revitalização imediata das estradas catarinenses. Mais do que isso, nós temos que ter projetos de engenharia bem elaborados. O Estado adotou uma estratégia de fazer em cada obra a licitação de um projeto de engenharia. Eu, quando fui prefeito de Florianópolis, fiz um projeto global. Isso economizava o tempo da licitação e poderia se dar ordem de serviço de maneira imediata. É assim que vamos fazer no Estado. Garantir que o projeto seja bem executado, que tenha um bom certame licitatório, com uma atualização dos valores conforme prevê a legislação, garantindo a sua execução. Nas últimas 40 obras licitadas pelo governo do Estado, quase 90% deram deserto, ou seja, nenhuma empresa participou da licitação. Alguma coisa está errada, tem que modificar o sistema e nós vamos modificar. Então, com um plano de manutenção imediata e uma estrutura de projetos de engenharia garantindo a execução dessas obras que são fundamentais nas rodovias catarinenses. E o que está errado? O que ficou errado que levou a 90% de licitações desertas e aí impediu a realização da obra? Primeiro, a característica de fazer uma licitação de projeto de engenharia para cada obra. Quem ganha a licitação muitas vezes é uma empresa pequena, o projeto vem com defeitos, com erros, né? A planilha de custos nem sempre vem atualizada e por isso nenhuma empresa participa. Eu tive recentemente num fórum, num painel, com todas as entidades de engenharia aqui do estado de Santa Catarina. E lá foi unânime que a forma como o estado está fazendo, ninguém mais vai participar de licitação. Então, nós temos aí mais de 40 obras. Não aparece ninguém para executar, tem que modificar o sistema. É o que nós vamos fazer. Em Florianópolis, eu fiz 2.000 obras. Tive problema em 4, 5 ou 6 obras, mas de 2.000 a gente vê que teve uma execução muito maior. Vanessa da Rocha. Candidato, quero fazer uma pergunta para o senhor sobre estratégia política, mas antes agradecer o convite do colega Moacir Pereira. Cada dia da semana um jornalista convidado aqui fazendo essas sabatinas especiais. Bom, o senhor fincou as suas raízes aqui em Florianópolis, vereador por 2 mandatos, prefeito, reeleito, teve uma rápida passagem pela Alesc. A sua história está atrelada ao município aqui de Florianópolis. Qual é a sua estratégia para chegar ao interior do estado, para conquistar o eleitor do norte, o eleitor do oeste e de todas as regiões do estado? De que forma o senhor pretende mostrar que o senhor é conhecedor e tem planos para todas as regiões do estado? Como presidente estadual do União Brasil, eu me permiti já nos últimos 2 anos a viajar muito às regiões de Santa Catarina. E a nossa pré-campanha adotou uma estratégia que teve competência política para formar muito cedo a chapa com o vice Heron Giordani e com o candidato a senador Raimundo Colombo. Isso permitiu que a gente pudesse ir nessas regiões, estadualizar mais o nome, se tornar mais conhecido, vencer essa barreira do desconhecimento. Agora, com a campanha de TV e rádio no horário eleitoral gratuito, isso acontece de maneira muito mais intensa. O que essa população quer é conhecer o que eu fiz, saber da minha característica, que é um político trabalhador, um político de resultado, um político de entrega de obras,
que é o que deseja para cada região. Santa Catarina é um estado de muitas capitais e cada uma tem a sua característica. Cada cidade tem a sua particularidade. Saber interpretar essa particularidade e saber o desejo de cada região, isso acabou acontecendo de maneira antecipada por nós. Nós entregamos um plano de governo que discutiu muito com a sociedade civil, com as cidades, o que deveria ser feito. Então, temos uma proposta muito mais completa. Isso me deixou um candidato com maior potencial, garantindo vencer essa barreira do desconhecimento, que agora, com o programa eleitoral, acontece com mais intensidade. O senhor acredita que está vencendo essa barreira? Quais são os próximos passos? Estamos vencendo essa barreira, os apoios políticos também se concretizam. Eu cito aqui o apoio do prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que é o coordenador geral da campanha. Ele traz uma nova realidade, o número das pesquisas já demonstra no Oeste um crescimento. O meu vice, por ser de lá, vai ter um período onde vai atuar na campanha mais naquela região, mas nós estamos trabalhando todas as regiões de maneira igual. A minha maneira de governar, quando fui prefeito, era trabalhar por todas as regiões. E hoje, o fato de estar sempre presente, discutindo e participando, já demonstra de maneira clara como que vou governar para todos os municípios do nosso estado. Candidato, nos debates e também nos programas eleitorais, percebe-se claramente que os candidatos, em sua maioria, estão tratando muito da questão da saúde. Na saúde, mais de 110 mil, fala-se até em 140 mil cirurgias que estão represadas aqui em Santa Catarina. O senhor também tem tratado dessa matéria. Eu gostaria de saber, objetivamente, para os nossos telespectadores do Conexão ND Voto Mais, concretamente, como é que o senhor resolveria esse problema, se fosse eleito? Tem uma alternativa muito clara. Não adianta publicar editais como o Estado fez com a tabela SUS para que os hospitais filantrópicos e privados possam realizar um mutirão para reduzir essa fila que acontece hoje. Hoje tem que se apresentar uma tabela com o dobro, uma proposta, um edital com o dobro da tabela do SUS, como fez o Estado de São Paulo, onde se verticalize, se contrate a consulta pré-operatória, se contrate os exames pré-operatórios, a cirurgia propriamente dita, os exames pós-operatórios e a consulta pós-operatória. Você tem que tirar a pessoa da fila do SISREG, do Sistema de Regulação. Hoje a pessoa vai fazer a consulta no município, volta para a sua cidade, faz o exame em outro, volta para a sua cidade. E daí fica esperando para fazer a consulta. Ele demora tanto que quando vai fazer a consulta, o exame já não tem mais validade, já tem que fazer um novo. E a fila não se vence. E o Estado insiste em apresentar uma tabela onde não tem atratividade para os hospitais. Eu, nas minhas visitas pelo Estado, sempre visito os hospitais das cidades. Os hospitais filantrópicos, eles estão aptos a operar mais, fazer mais cirurgias. Agora, eles não podem pagar para fazer isso. Eles já têm dificuldade em se manter. Agora, se oferecer um valor atrativo, todos eles vão participar e vão garantir a redução dessa fila. E se o Tribunal de Contas vetar essa duplicação do valor para o edital da cirurgia? Não tem por que vetar, é uma disputa livre, qualquer um pode fazer. Eu tenho que estabelecer um preço que seja atrativo. O Estado de São Paulo fez isso, está reduzindo a fila e pode ser executado. Então, você tem todo o amparo jurídico para fazer, o amparo técnico e a viabilidade econômica que pode mudar o quadro. Ou nós vamos continuar elevando em 450 pessoas por dia o tamanho dessa fila. Candidato, gestão da máquina pública. O senhor enviou a reforma administrativa para a Câmara dos Vereadores no ano passado e o senhor propôs mudanças no funcionamento da CONCAP. Em entrevista ao portal ND+, em janeiro de 2021, o senhor disse que estava combatendo, abre aspas, super privilégios. Eu questiono ao senhor, no âmbito estadual, se eleito, de que forma que o senhor vai administrar, como vai ser a sua relação com o funcionalismo público, irá propor cortes, o senhor acredita que é necessário enxugamento, como vai lidar com as estatais? Olha, o administrador público ele sempre tem que estar preocupado em reduzir o custeio da máquina pública para poder investir mais. A gente está vivendo um momento de tranquilidade, onde na pandemia o governo federal auxiliou com recursos para a saúde, inclusive foi para a folha de pagamento, uma compensação por uma queda de arrecadação, mais de R$1 bilhão para Santa Catarina, de uma queda que não se concretizou, né? O congelamento do reajuste do salário dos servidores por 3 anos, que permitiu dar um fôlego para o Estado, e hoje tem uma sobra de caixa. Mas isso não vai ser ad eterno. Vai chegar um momento que tu vai ter que ter o controle dessa máquina. O controle da máquina eu vou fazer como eu sempre fiz, garantindo custeios. Todos os superprivilégios a gente vai reavaliar e tem que ser reavaliados em todos os momentos. Diminuir a estrutura da máquina e aquilo
que se faz aonde a iniciativa privada pode fazer mais barato e melhor, não tem por que o poder público insistir daquilo que não é a atividade essencial do poder público. Em Florianópolis, a gente fez uma redução aonde a gente paga 40% do que custava para a Concap, aonde já está fazendo com a empresa privada. São exemplos como esses que eu vou adotar para sobrar mais recursos para saúde, educação, justiça social, que tanto precisa. No âmbito estadual, em relação às estatais, qual é o seu olhar sobre a gestão que é feita hoje? O senhor mudaria alguma coisa? Bom, primeiro, tanto a Celesc quanto a Casan têm que cumprir uma função pública. Hoje, muitos no Estado, o Estado inteiro reclama da qualidade de energia, não se tem uma agência para poder buscar uma alternativa, se tem um atendimento. Hoje parece que a Celesc trabalha muito mais para os acionistas ter lucro do que para desenvolver o nosso Estado. Apenas 30% de quem precisa tem energia trifásica. A mesma coisa com os investimentos da Casan. A Casan tem quase 200 contratos com prefeituras no estado de Santa Catarina, alguns deles com 0% de cobertura na captação e tratamento de esgoto, e esse quadro tem que ser modificado. Então, nós precisamos de empresas estatais muito mais resolutivas, é isso que a gente deseja. Candidato, o senhor foi o primeiro lançado oficialmente como postulante ao governo de Santa Catarina, fechou logo a sua coligação, portanto, foi o que mais girou pelo nosso estado há vários meses. O que o senhor percebeu assim, que a população catarinense mais deseja do governo do estado? A prioridade hoje não tem como fugir à saúde, né? Hoje nós temos problemas de planejamento, problemas de funcionamento, a falta de referências nas regiões para poder ter atendimento. Na verdade, não se profissionalizou o serviço da saúde nos últimos 4 anos e decaiu muito nesse período. Você vê que a gente não teve planejamento, que chegou a faltar leito de UTI pediátrico. Moacir, quando falta leito para criança, tu imagina o resto. Chegou a morrer 2 crianças por falta de leito de UTI. Isso é inaceitável para um estado como Santa Catarina. Nós não podemos viver isso. O segundo ponto crítico é a questão das nossas estradas. O estado que elas se encontram, nós já falamos, que precisa ser modificado. E o terceiro ponto que se fala pouco é o apagão de mão de obra qualificada que se tem em Santa Catarina. Hoje nós dependemos do Sistema S, com o Senai qualificando, que é muito pouco porque a demanda que existe, e o governo do estado pouco trabalha nessa qualificação de mão de obra. Para isso, nós vamos modificar o ensino médio, onde vamos realizá-lo em período integral, além do regular, também o ensino técnico, garantindo a empregabilidade dos jovens que saem das escolas. Hoje nós estamos formando uma legião de desempregados e de jovens sem a qualificação para o mercado de trabalho. A gente quer preparar jovens que saem com empregabilidade e prontos para atuar na indústria catarinense. Candidato, nós recebemos questionamentos, perguntas de todas as nossas regiões do estado, dentro do jornalismo focado em cada região que o Grupo ND estabelece. Em relação à região oeste, entre os questionamentos sobre saúde se destacou, mas também se destacou a questão do agronegócio e também a questão da segurança. Então, eu gostaria de questionar para o senhor quais são as suas propostas para melhorar essas áreas, em especial a região oeste do estado. O agronegócio ele tem 3 assuntos que são fundamentais. Um a gente já tocou, que é a infraestrutura. Hoje nós não temos estradas para poder permitir a chegada de insumos e muito menos o escoamento da produção, onde grande parte é exportada e precisa até o litoral nos portos catarinenses. Temos uma BR-282 totalmente defasada, onde não se discute a sua duplicação. Nós queremos ir junto ao presidente da República, discutir o não pagamento da dívida do Estado em contrapartida do Estado executar a duplicação da BR-282, para que isso possa se concretizar. Essa é uma obra de Estado, não é uma obra de governo. Ela não vai acabar em 4 anos, mas ela tem que começar, iniciando pelas áreas urbanas, onde tem que ter a sua duplicação imediata, realizando as terceiras faixas e, posteriormente, a sua duplicação por completo. São etapas em ordem que podem ser realizadas de maneira prioritária, que modificam o quadro. Hoje, a produção está saindo de madrugada para garantir um menor trânsito, mas a insegurança nas rodovias é extrema. Além da infraestrutura, nós temos o problema da energia, né? Onde não temos energia trifásica para o agricultor, que sente muita dificuldade, né, com a variação da dosagem de energia que chega. Isso vem causando problemas nos frigoríficos, causando problemas numa série de indústria do agronegócio, prejudicando muito a produção. E o terceiro é a acessibilidade à internet.
Hoje a própria Secretaria da Fazenda está exigindo a nota fiscal eletrônica, mas não levou uma rede até o pequeno agricultor para garantir que ele possa emitir do seu local a nota fiscal eletrônica. Então são 3 pontos fundamentais que vai garantir mais competitividade para a indústria. Fora isso, na segurança, nós temos um problema sério de efetivo. O governo Raimundo Colombo ingressou 5.500 policiais na Polícia Militar. O governo Carlos Moisés ingressou 1.000 policiais na Polícia Militar. Hoje nós temos menos policiais militares do que tínhamos há 4 anos. Hoje nós temos menos policiais civis do que tínhamos há 4 anos. E não se tem uma política de reposição. A própria estrutura de capacitação e treinamento dos cursos, ela tem estrutura para atender apenas 500 policiais por semestre. Isso dá apenas 1.000 policiais por ano. E a previsão de aposentadoria é mais de 2.000 em 2023. Você vê como o quadro tem que ser alterado. Essa alteração vai se discutir de várias formas, ampliando a estrutura de capacitação e garantindo que possa modificar esse quadro. A Polícia Civil está comprometendo essencialmente a Polícia Investigativa. Muitos inquéritos não vêm sendo realizados e o que o criminoso está sentindo? Está sentindo que a impunidade está prevalecendo. Então eu posso rescindir no crime porque eu nunca sou condenado, porque o inquérito acaba não acontecendo. Hoje o descontentamento da Polícia Civil, que não tem diálogo com o governo do Estado, assim como os praças, que também não tem diálogo, vem piorando ainda mais essa relação, desmotivando toda a estrutura de recursos humanos que tem que ser modificada e no nosso governo a gente vai fazer diferente. O senhor quer dizer que a Polícia Militar e a Polícia Civil fazem milagres em Santa Catarina, porque os índices são positivos? Olha, eles são muito qualificados. Não, nós temos uma série de motivos que levaram isso, que já vem acontecendo há mais de 10 anos. Sim. Né? O primeiro deles é a qualificação com melhor armamento, o uso de tecnologia. A tendência de redução é uma característica nacional da criminalidade. Agora, dizer que a sensação de segurança acontece, isso não acontece. Eu dou um prêmio para quem achar um policial na rua rondando hoje. A gente não acha. Né? Qual é a sensação que tem? As cidades vêm se vendo, e eu estou visitando muitas regiões, onde estão apontando. Vai em Joinville e pergunta se eles estão felizes com a estrutura de segurança. Mauro Gargalos, o objetivo é Joinville, Balneário Camboriú, a informação também que está grave. Exatamente. O que mais, assim, em outras regiões que o senhor sabe? Nós temos na região oeste também cidades que diminuíram o seu efetivo. Em grande parte da estrutura houve uma redução de efetivo. A garantia da segurança começa pela ostensividade. Perfeito. E você precisa ter um efetivo fazendo. Aí, em conjunto com isso, né, significa ter equipamentos, armamento adequado e ter o uso da tecnologia que acaba tendo um alcance muito maior. Candidato, nesse contato com o eleitor, eu queria falar um pouquinho sobre a sua estratégia política e também sobre marketing político. A gente sabe que é uma das campanhas mais conectadas, o senhor é muito ativo nas redes sociais e vários candidatos lançam estratégias até mesmo para se aproximar do público jovem, para se aproximar do público das mulheres. E o senhor, em diversos momentos, tem defendido pautas bem diversas. Uma delas é a questão da defesa dos animais de rua, que, em geral, é uma pauta que é defendida nos municípios, que é tratada no âmbito municipal. Meu questionamento para o senhor, na defesa desses assuntos, e sem sombra de dúvidas, os animais de rua têm uma importância elementar, mas diante de tantos assuntos importantes, estruturais para o Estado, fundamentais para a economia, para o desenvolvimento do Estado. O senhor está defendendo esse tipo de pauta? O senhor não teme ser interpretado como uma alternativa, como uma política de fisgar votos de eleitorado? Olha, primeiro eu gostaria de dizer que quem vai definir uma estratégia para usar na eleição está fora da rede. Tu tem que construir isso durante toda uma carreira. Eu sempre atuei na rede social e não só na campanha. O segundo é que nós abordamos vários temas. Em muitos temas existe uma omissão por parte do governo do Estado. E omissão como na área de justiça social, né? Na assistência social. Eu estou falando uma área da saúde, que é a área da proteção dos animais. Você observa o seguinte, Florianópolis é um exemplo nacional em proteção dos animais. Tem a Diretoria do Bem-Estar Animal, que faz o atendimento gratuito com veterinários para a população carente, estrutura um sistema de castração eficiente, faz adoção responsável, mas o pequeno município, ele consegue fazer isso? Ele não consegue fazer isso. Daí o desenvolvimento regional tem que estar ao braço do Estado, que se omite totalmente e não participa desse tema. Eu citei a proteção dos animais, mas tem vários outros temas.
Vamos falar das mulheres vítimas de violência, que é um tema importante. Será que o Estado vai dizer isso é responsabilidade do município, eu lavo as minhas mãos? Não pode ser assim, porque o pequeno município ele não consegue ter uma estrutura para atendimento de um caso, outro caso, mas uma estrutura regionalizada consegue atender uma diversidade de municípios, e daí o Estado tem que participar. Cada vez mais o Estado está se afastando dos problemas da sociedade e deixando sob responsabilidade dos municípios. Ou ele tem que ser parceiro dos municípios, ou ele tem que desenvolver regionalmente. Ele não pode se afastar. Candidato, consenso aqui em Florianópolis, imagino, né? Salvo as oposições assim, mais radicais, de que uma das qualidades da sua gestão foi a questão da educação. A educação realmente é um brinco. As escolas, a gente percebe, é visível, olho nu, né? É só passar nas escolas. Eu gostaria de saber, e no estado de Santa Catarina, o que eu percebo também é o seguinte: você vai em qualquer município, uma escola maravilhosa é municipal, uma escola caindo nos pedaços é estadual. Eu queria saber o seguinte: se eu tenho alguma ideia para mudar esse quadro? Nós temos que mudar. Das 1.264 escolas estaduais, praticamente 900 delas não tiveram qualquer tipo de manutenção nos últimos 4 anos. 900? 900. Né? As que foram reformadas, tiveram alguma estrutura, elas chegam a 300 e poucas escolas. Esse quadro tem que ser modificado. Eu, quando assumi a Prefeitura de Florianópolis, investia R$1 milhão na manutenção de 123 unidades. Hoje nós investimos mais de 20 milhões. Essa manutenção ela tem que ser constante. Ela não pode ser de ano em ano, de 4 em 4 anos, essa realização. Você tem que ter lotes definidos com empresas de manutenção para quando chover dentro, resolver. Mas hoje em dia chove dentro e continua chovendo dentro. Hoje em dia se quebra uma janela e continua quebrada a janela. Hoje em dia se destrói uma quadra, a tabela de basquete, a trave do campo de futebol é destruída e ali fica destruída. Tem que se fazer uma vaquinha da Associação dos Pais e Professores para poder recuperar a escola, quando o básico deveria ser oferecido. Isso depende de quê? Do governador? Depende do governador, claro, depende do governo do Estado. É a Secretaria de Estado de Educação que tem que fazer. Só que ele não conseguiu licitar ainda uma estrutura de manutenção. Está 4 anos para fazer isso e não conseguiu. Está na hora de dar vez para outro para poder fazer, né, Moacir? Gestão financeira, como que o senhor vai buscar esse dinheiro para fazer investimento? O senhor pensa em aumentar o endividamento do Estado? Como o senhor pretende conduzir? Primeiro, o nosso compromisso é reafirmado. O compromisso de não aumentar impostos. Eu fiz isso em Florianópolis, nos 5 anos e 3 meses que passei, por sinal, reduzir alíquotas tributárias. E nós temos um compromisso muito claro de não aumentar impostos. Hoje o Estado vem pagando uma dívida pretérita, que aconteceram em governos anteriores, que é um procedimento normal. Agora, novos investimentos se faz com recursos próprios e com recursos de financiamentos contraídos. Florianópolis, a avaliação no rating da Secretaria do Tesouro Nacional era C-. Hoje ele é AAA, a melhor avaliação que poderia ter. Então você cuida primeiro da gestão fiscal. Gestão fiscal é cuidar do custeio da folha, do custeio do governo do Estado, saber a sua capacidade de investimento. E à medida que tem capacidade de investimento, você pode utilizar recursos próprios e recursos de financiamento. Esses dois combinados podem alavancar um canteiro de obras para Santa Catarina, que é o que nós vamos fazer. Candidato, questão turismo e cultura, arte e cultura. O senhor sabe que Santa Catarina é um estado único no Brasil. Tem um mosaico folclórico, artístico, cultural, coral, banda, enfim, que é uma coisa maravilhosa. O poder público não tem estimulado muito isso com frequência, não existe uma política pública para essa área. Turismo e cultura estão juntos, você sabe disso melhor do que eu. Algum projeto específico nessa área? Sim, nós vamos trabalhar a diversidade das características turísticas e culturais Perfeito. de Santa Catarina. Hoje você tem uma estrutura de águas termais que é pouco explorada em Santa Catarina. Você tem um turismo rural em regiões como Planalto Norte, indo de Campo Alegre até Mafra, que é muito pouco explorado. Não se trabalha a promoção, não se trabalha a divulgação correta, nem a infraestrutura para o turista trabalhar. Agora você tem que fazer rotas turísticas, onde a cultura esteja envolvida, o turista permaneça mais tempo no seu destino e a garantia de que ele vai poder voltar com um bom atendimento. Se nós trabalharmos com essa característica, a cultura vai ser um dos pilares fortes do turismo catarinense. Prefeito, vamos ao ex-prefeito, a um bate-bola. Para encerrar, nós estamos com 6 minutos ainda na nossa sabatina, essa entrevista do Conexão ND, voto mais especial com os candidatos ao governo de Santa Catarina. Sim ou não, favor ou contra? Saidinha nas prisões? Contra. Portanto, muda logo, se depende do senhor. Depende de legislação, né? Sim, claro. Foro privilegiado? Também não, sou contra. Prisão em segunda instância?
Prisão em segunda instância, eu tenho que avaliar o quadro quando a decisão é colegiada. Vanessa. Privatizações, há muitas estatais que não prestam bom serviço, outras prestam. Como que o senhor conduziria? Acho que não cumpre função social. Se a alternativa for mais barato e mais eficiente, vai ser privatizado. Estaduais, alguma que o senhor colocaria para a privatização? Não. Eu gostaria de ter uma Celesc muito forte sem privatizar. Agora, se cada vez mais continuar sendo uma Celesc que só dá lucro para os acionistas, então é melhor privatizar. As nacionais que o senhor tivesse condições de pedir ao presidente para privatizar, o que é que o senhor privatizaria? Olha, nós temos diversos sistemas, né? A política de privatização do governo federal já vem acontecendo com muita eficiência, né? Em determinados setores a gente viu o resultado. Olha a telefonia, como era antes e como é hoje, depois de privatizar. Então a gente vê a ineficiência do poder público trabalhando em setores que não são essenciais, em que a iniciativa privada poderia trabalhar. Fim da reeleição. Bom, eu tenho um compromisso aqui, vou cumprir apenas os 4 anos e não serei candidato à reeleição. Ponto facultativo, que é uma coisa na minha opinião... Eu já opinião... suspendi os pontos facultativos quando fui prefeito de Florianópolis, né? Então não tem lógica esses emendões que são feitos aí, que acaba trazendo um prejuízo a toda a sociedade. Calendário eleitoral, eleições a cada 2 anos, o senhor apoiaria uma mudança? Sim, acho que a reforma eleitoral é uma das grandes reformas que tem que ter. Primeiro, nós não podemos mais aceitar a sopa de letrinhas, tem mais de 30 partidos políticos no nosso país. Depois, ter uma eleição a cada 2 anos, onde se deixa de ter o foco na gestão e passa a se ter o foco mais na eleição. Modelo de escolha para os ministros do STF, o senhor acha que está bom da maneira atual ou tem que mudar? O que tem que ser mudado são as decisões que acontecem de maneira monocrática. Não tem lógica aprovar uma proposta de legislação na Câmara Federal com 513 deputados, aprovar no Senado com 81 senadores, ter uma sanção do presidente da República e um único ministro do STF cancelar tudo isso. No mínimo, tem que ser decisões colegiadas, evitando uma decisão individual que pode ser equivocada. Isso. Afinal de contas, são seres humanos. Isso acabou de acontecer, né? Com o piso salário da enfermagem. Você está acompanhando, né? Claro, estou acompanhando. Teve a decisão, né? Houve uma decisão suspendendo o efeito, que agora está se discutindo como fazer, como ser aplicado. Portanto, nós não podemos ter decisões monocráticas que comprometam toda a decisão. Nós temos 513 deputados eleitos, 81, um presidente da República eleito. Daí, de repente, um ministro sozinho decide que aquilo ali não é constitucional. Não tem lógica. Então, que se tome uma decisão colegiada com mais ministros, onde o debate vai prevalecer uma decisão mais regular. Ativismo judicial. Olha, eu acho que já vem se discutindo muito essa mudança, né, do que tem que ser feito, em que pese o judiciário ter adentrado áreas como do legislativo e do executivo. Acho que vai chegar o momento do equilíbrio que vamos ter, que é o que a gente espera. Financiamento público de campanha. Olha, eu trago um comparativo para quem está me vendo. Se não tivesse financiamento público, provavelmente algumas empresas estariam financiando. Será que o candidato não ia atender o interesse dessas empresas ou o interesse de toda a população? Em valores aceitáveis, o financiamento público é o melhor modelo, na minha opinião. As 4,9 bilhões de reais. Eu falei em valores aceitáveis, né, Moacir? E esse é aceitável ou não? Não, em valores aceitáveis, não o valor que foi proposto. Pode-se ter um valor menor garantindo esse financiamento. Redução da maioridade penal. Não, eu não sou a favor da redução da maioridade penal. Acho que a gente tem que trabalhar o adolescente como adolescente, tendo aquilo que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente para ter as punições e o Código Penal para punir quem tem mais de 18 anos. Endurecimento dos crimes do colarinho branco. Mudaria algo? O que mudaria? Acho que a gente tem que modificar muito, né? Os crimes de corrupção, conhecidos como crime do colarinho branco, eles têm que ser banidos da sociedade. Para isso, uma legislação mais forte vem inibir que isso aconteça. Mas muito mais do que isso é a fiscalização que pode modificar. O que mais entrava hoje o desenvolvimento do Brasil, na sua opinião? Olha, eu acho que a burocracia, né? A burocracia continua trazendo sérios problemas. Hoje, para se abrir uma empresa em nível nacional é muito difícil. Aqui em Florianópolis demorava 176 dias para abrir uma empresa. Nós conseguimos reduzir para 4 horas. A capital que abre mais rápido empresa no país. E para fechar, então, é outra loucura. Mas para se desenvolver a empresa, é muita autorização, muita certidão, muito imposto. É uma confusão. Tu tem que ter uma estrutura só para cuidar da burocracia estatal. Prefeito, último livro ou livro que você recomendaria para os seus alunos? Olha, eu sempre digo o seguinte, na universidade eu li muito, né? Norberto Bobbio, né? O Discurso e a Retórica. Eu acho que tem
cada um tem a sua característica de leitura. Eu não sou muito do romance, eu sou mais de livros de gestão que participo, então eu recomendo algum com essa característica. Um filme que o senhor assistiu... Qual foi a última vez que o senhor assistiu um filme? Olha, eu confesso que faz tempo que eu não vou no cinema, mas em casa eu tenho assistido. Sim. A Lista de Schindler é um dos meus favoritos, eu reassisti recentemente, Sim. né? Tem uma brilhante atuação e uma história real que faz a gente se emocionar. Encerramos, então, estamos na linha final. Muito bom bate-papo. Ok. Então, 40 segundos para o senhor, a sua despedida. Obrigado pela presença mais uma vez, um grande abraço e estamos aqui à disposição. Obrigado, Moacir Pereira, obrigado, Vanessa da Rocha. Obrigado a você que nos acompanhou. Eu queria ter a oportunidade aqui de pedir uma chance para você, de pedir o seu voto, pedir a sua atenção para as nossas propostas. Acompanhe o nosso programa eleitoral, acompanhe o nosso perfil nas redes sociais e tenha certeza do que a gente pode fazer. Eu já fiz muito por Florianópolis, posso fazer por Santa Catarina, mas sei que o nosso estado não tem uma só capital, tem várias, e eu vou saber respeitar todas. Por isso eu peço 4 anos. Apenas 4 anos eu transformo Santa Catarina. Bora trabalhar. Muito obrigado ao candidato Jean Loureiro, do União Brasil, em coligação com o PSD aqui em Santa Catarina. Entrevista que inicia uma série nova dentro do Conexão ND Voto Mais, com todos os candidatos ao governo de Santa Catarina, estará disponível no portal ND+, líder em audiência de comunicação digital no estado e nas redes sociais da internet. Boa noite a todos, muito obrigado pela preferência da audiência, um grande abraço e até amanhã.